estamos aqui dando continuidade a mais uma série do nosso podcast, né, Leis e Empresas do Escritório. Né? Eu sou Kleber Dantas Júnior, advogado empresarial. Né? Estou aqui junto hoje com o Dr. Paulo, que trabalha conosco lá no escritório, na área de direito tributário. E hoje também é um grande prazer estar aqui com duas exímios profissionais, colegas da área de contabilidade, a Pamela e a Jádila, da Contar Contabilidade. Estaremos hoje conversando aqui sobre a reforma tributária, seus impactos no mundo dos negócios. Né? Hoje está muito em voga, muito essa forte a questão da reforma tributária, porque atinge todos nós, independentemente do ramo de atuação. Né? E então hoje nós estaremos trabalhando aqui, conversando, batendo um bate-papo bem informal, no sentido do que, né, do dia a dia de vocês, o que vocês podem apresentar, trazer para os clientes. Da mesma forma, eu com o Paulo, com o Dr. Paulo aqui, que estaremos conversando. Então, é um prazer, né, estar hoje aqui com vocês, com a Pamela e com a Jade. Né? Dr. Paulo, que já é o nosso convidado de cadeira, né, Paulo? Né, lá no escritório, no dia a dia. Né? Então, queria passar para vocês aí, que vocês apresentassem, falassem do escritório de vocês também, da Pamela e da Jádila, contassem um breve histórico da contabilidade, para que a gente possa iniciar esse bate-papo sobre a reforma tributária. Obrigada pelas palavras, pelo convite. Nós ficamos muito agradecidas, né, pelo reconhecimento de um escritório tão renomado como o Kleber Dantas e os advogados associados. Eu e a Jádila, nós começamos o escritório do nada, não somos herdeiras, e nos conhecemos quando trabalhávamos numa empresa privada, na FUVES, conhecida aqui da cidade. E lá nós nos conhecemos, trabalhamos na contabilidade, depois a Jádila mudou de setor, foi trabalhar dentro do hospital regional, e surgiu a Jádila já com o espírito empreendedora que ela tem. Ela tinha uma ideia, me ajuda aqui a fazer algumas coisas de contabilidade. Eu já trabalhei em escritórios antigamente. Eu falei, Jade, eu te ajudo, mas eu tentei abrir escritório 2 vezes com outras pessoas e não deu certo. Eu já tinha tirado isso da minha cabeça. Aí, conversando com a Jade, eu te ajudo, mas eu não quero mexer com o escritório, não. Vou te ajudando, você me remunera aí, tá tudo certo. E a Jade me apertando, vamos abrir, já tô conseguindo mais clientes, tô atendendo bastante médico e tal. E aí, falei, vamos ver o que dá. E fui, sabe, sem pretensão nenhuma. E hoje, graças a Deus, nós temos nosso escritório já consolidado aqui na cidade. Atendemos se eu falho a memória, aqui em 12 estados do Brasil. 80% dos nossos clientes são da área da saúde, por conta da nossa experiência de mais de 10 anos dentro de um hospital, referência, dentro de uma empresa grande. E é isso, a gente se conheceu por acaso e no acaso virou essa realidade nossa, esse escritório consolidado. Hoje nós estamos com uma equipe de 18 funcionários e só queremos crescer cada vez mais, com parceiros sólidos e como aqui o escritório de vocês. Bacana, que legal. Primeiramente, muito obrigada, Dr. Kleber, Dr. Paulo. A gente já tem um bom relacionamento, né? Já nos socorreram diversas vezes em relação às parcerias, né, com outros clientes nossos, clientes em comuns. Igual a Pamela falou, a Contar surgiu de um sonho, a minha visão empreendedora de querer um diferencial, e foi isso que a gente trouxe. E agora a gente está aqui para falar disso também, né? Porque a contabilidade, ela está passando por um processo, né, de mudanças, e a parceria entre a contabilidade e o escritório de advocacia vai ser fundamental, já está sendo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Kleber, sobre a reforma tributária, e a Contar está aí para isso, para se adequar, aprender, para poder levar tranquilidade para os nossos clientes. Muito bom. Também gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui no nosso podcast, e para que a gente possa debater, né, e trazer algumas informações para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito da reforma tributária, que vai impactar aí todas as empresas, né, inclusive pessoas físicas também, e para que a gente possa, então, esclarecer, trocar ideias a respeito desse tema importante aí. Muito obrigado, viu, gente, vocês terem vindo. Já pegando nesse senão, nessa deixa que você colocou, Jádila, né, da questão das parcerias, né? É sempre muito importante, né, a parcerias dentro do ambiente profissional, né?
Porque hoje, principalmente quando a gente está falando da reforma tributária, da sua complexidade, né, de cada cliente tem um histórico, cada cliente tem um segmento, uma atividade empresarial, mas ainda que seja dois clientes com a mesma atividade empresarial, cada um tem, né, tem a sua particularidade. E para nós, profissionais do direito, da mesma forma como para vocês, dentro da área, né, dentro da área fiscal, dentro da área contábil, né, é sempre importante a gente estar trabalhando junto. Né? Então, é uma grande satisfação também dentro disso, quando nós estamos com vocês, como outros colegas, outros contabilistas, né? Porque muito dos serviços ele é feito de forma de mão dupla, né? Não pode ser exatamente de uma forma de mão única, né? Principalmente quando a gente está falando da reforma tributária. Então, aproveitando, Dr. Kleber, eu sempre falo, a união faz a força, literalmente. Quando a gente trabalha em parceria com advogados, o que acontece? A gente traz um melhor resultado e mais segurança jurídica para o nosso cliente. A contabilidade, ela vem com base em resultados. Porém, tem muitas leis que nos auxiliam a trazer melhores resultados. Então, quando a gente entra numa discussão, a gente apresenta, né? Eu tive conversando com o Paulo essa semana com uma questão de um cliente em particular, a gente apresenta, olha, tá acontecendo isso, o meu ponto de vista, eu entendo que é dessa forma. Você consegue me ajudar? O que você já passou? Porque tem a questão das trocas de experiências também, né? Às vezes, algo que é novo para mim já é de conhecimento de vocês. E igual você falou, as empresas, elas têm várias particularidades, desde a abertura até no desenvolvimento delas. Por quê? Muitos não se fala, mas o que eu tenho na minha pessoa física, ela interfere diretamente no meu CNPJ. Não tem como o contador cuidar somente de um CNPJ e esquecer do CPF. E nós, da Contar, a gente sempre bate muito nessa tecla. Tanto que quando surgiu, né, a questão da hold, questão da reforma tributária, a primeira coisa que a gente fez foi entender, procurar escritórios parceiros para a gente poder entregar para o nosso cliente a realidade. Então, a gente tem mais de um cliente em comum, só que a gente tem clientes que estão vindo e que com certeza vão vir para a gente por conta disso, dessa particularidade de entender que o CPF e o CNPJ, eles estão interligados. Exato. Eu acredito, tanto a parte, o direito tributário e o direito societário, eles estão muito relacionados com as questões contábeis, né, Jade? E é necessário que, né, esse trabalho em conjunto, eu acho que traz um diferencial muito grande para o cliente. Não, então, a parte contábil alinhada com a parte jurídica, isso traz realmente grandes benefícios, né, para que tudo funcione bem dentro da empresa. Então, eu acho que essa parceria é muito importante, realmente. Isso é um sistema que a gente trabalha muito forte lá no escritório, né, Paulo? Trabalhando sempre em conjunto com outros profissionais, né? Porque hoje aqui nós estamos falando dentro da área, vamos começar a estar falando da reforma tributária, dentro da questão, né, de estar com vocês, de uma contabilidade, mas nos outros nichos do escritório, nos outros segmentos, quando você está trabalhando com uma questão de segurança e medicina do trabalho, então a gente trabalha junto com técnicos de segurança, com engenheiros de segurança, sempre para trazer o melhor benefício para o cliente, né? Então, acho que esse é o intuito nosso dessa questão do trabalho dentro de um trabalho jurídico e de vocês dentro de um trabalho sempre visando para a questão do cliente. Né? Entrando, né, diretamente no tema aqui sobre a reforma tributária, Paulo, queria que você desse uma ligeira explanação da reforma tributária, se está em vigor, obviamente, se já está em vigor, né, o que está em vigor, a cronologia da reforma tributária e o que isso já está trazendo de repercussão para o empresário, para a pessoa física em si. Então, né, gente, a reforma tributária já começou em fase de teste esse ano, com alíquotas reduzidas, né, dos novos tributos. Mas, assim, em linhas gerais, nós vamos abandonar, na verdade, vai deixar de existir, né, alguns tributos que hoje em dia são importantes, alguns tributos que traz, assim, um incômodo, às vezes, para o empresário na forma de cálculo, principalmente o ICMS, né, que tem as questões de diferencial de alíquota, substituição tributária e tudo mais, né? Então, esses tributos referentes a consumo, eles já vão deixar de existir, né, que são o PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI.
né? Esses 5 tributos, eles vão ser condensados no chamado IVA, e esse IVA, aqui no Brasil, criou-se um IVA diferente da Europa, né? Porque aqui é um IVA chamado IVA dual, que tem 2 tributos, então, dentro desse IVA, que é o imposto de consumo, que é chamado de IBS, que é um imposto, e a CBS, né, que é uma contribuição social. O IBS relacionado, então, que vai ter uma distribuição de rendas para os estados e municípios, e também a CBS, que é arrecadação puramente da União. Então, em linhas gerais, é isso. Nós vamos condensar 5 tributos em 2, com a esperança, né, que o governo sempre vem batendo na tecla, de que vai haver uma simplificação no recolhimento desses tributos e cálculo desses tributos. Então, assim, para a gente para as pessoas terem uma ideia, hoje em dia nós temos aqui, são 26 estados, mais Distrito Federal, cada um legislando os seus tributos estaduais, e mais todos os municípios. Só em Minas Gerais nós temos mais de 700 municípios legislando ISS, legislando IPTU e assim vai. Né? Então, são muitas leis tributárias que acabam trazendo para o empresário um incômodo, né, de entender exatamente como que funciona toda essa questão tributária. Então, eu brinco que é um desafio. Se hoje nós perguntarmos para um empresário qual o custo do seu produto em relação a tributos, eu duvido que o empresário acerte. Eu duvido que acerte. Com todas essas implicações. É algo realmente bem complexo. Então, a esperança é que realmente melhore. Né? Então, pelo que a gente tem acompanhado, realmente vai haver algumas modificações, mas, assim, podemos esperar um aumentozinho de carga aí. Né? O que vocês acham aí a respeito disso? Qual é a percepção de vocês que estão, né, mais dentro da área né, contábil, né, que é a atividade preponderante de vocês, o que vocês perceberam de mudança do ano passado para cá e como que está sendo o reflexo disso dos clientes de vocês com a reforma tributária? Nossa percepção é realmente o que o Paulo disse aqui, a esperança, porque o governo, ele escreveu a lei, foi votada, foi aprovada, só que os testes mesmo para nós que operamos, que estamos lá na linha de frente, nós não conseguimos testar para o cliente, fazer uma prevenção. Olha, vamos simular aqui um planejamento estratégico aqui tributário para o ano que vem na sua empresa. Não tem um sistema específico para a gente fazer essa simulação. A gente trabalha com especulação. Especula-se que vai ser 18%, 23%, 28%. Então, a gente não consegue nem falar para o cliente, olha, vamos precificar ano que vem o seu produto para tanto, porque o seu imposto vai ser isso. Eu não posso afirmar, porque o governo não liberou de vez. Então, assim, nós trabalhamos com prevenção, já alertando, fazendo reuniões, mostrando, né, o caminho, trabalhando muito com a parceria tributária jurídica para respaldar o nosso trabalho. Porque a gente, olha, a Receita Federal está aqui. Foi a loucura do imposto de renda que nós tivemos agora. Acho que nós vamos falar, né, mais para frente, renda, né? Sobre a alta renda. Então, assim, tá bem assim, bagunçado ainda. Porque o brasileiro, você já sabe como é que é, né? A gente acha que a reforma tributária vai ser daqui tantos anos, mas tá batendo em janeiro aí e não tem nada definido, concreto ainda. Então, nós estamos preocupados, claro, mas a gente sempre está estudando, a gente paga consultoria, a gente sempre está em contato com tributaristas, né? Participa de vários eventos, vários grupos para poder direcionar o cliente o melhor caminho. Mas assim, que a gente sabe 100%, acho que ninguém sabe, ninguém tem a resposta, tá? Vai ser X alíquota, a gente não tem isso, infelizmente. Exatamente, essa alíquota ainda não foi definida, né? Espera-se que fique entre 28% até 32%, então, que estão se especulando, né, essa alíquota. Então, a gente torce para que fique realmente nos 28%, mas cada área de atuação, né? Cada segmento vai ter uma redução de acordo com a área específica, né? Por exemplo, a parte de imóveis tem uma redução significativa. A nossa atividade, tanto de advocacia quanto de contabilidade, o desconto em relação aos 28% não foi tão grande.
né? Então, vai haver realmente um impacto, principalmente para a prestação de serviço para os profissionais liberais. Nós vamos ter um aumento de carga aí, né? Mesmo só esperando realmente, como você disse, a definição dessa alíquota, né? Sim. Se vai ser 28, se vai ser 32, para a gente ter uma noção. E aí, só se interrompendo um segundo, aí a gente vai reajustar o nosso honorário. E aí o cliente já vai reclamar. Então, assim, vai virar uma reação em cadeia, se a gente não tiver logo essa alíquota definida. Exato. E até nesse aspecto, né, que o Dr. Paulo está colocando, né, que vai ter um aumento aí da questão da carga tributária dos prestadores de serviço, que é o nosso caso, né, e também de vocês, e vocês que trabalham mais com os clientes na área médica, né, qual que é a percepção de vocês, né, os clientes de vocês têm conhecimento da reforma tributária, está preocupado com a reforma tributária ou está naquela situação, deixa a vida me levar, né? Lá na frente eu vou ver o que isso vai dar e lá a gente resolve. Então, os nossos clientes, a gente está trabalhando com eles sobre a reforma. O que a gente tenta? Passar calma, tranquilidade, vamos dizer assim, porque não temos alíquotas, mas a gente trabalha assim na estruturação. Por exemplo, quem que é o nosso prestador de serviço? Para quem que você emite maior parte das suas notas? É para CPF? Então, vai ser uma realidade. É para CNPJ? É outro. E aí a gente está estruturando também a recepção, a contratação dos serviços. Porque dentro da reforma tributária eu vou poder tomar créditos, né, de CBS e BS. Então, se o meu cliente, meu prestador ali, meu médico, ele contrata terceiros como advogado, como contador, como uma empresa de marketing, já estamos ensinando eles a pedir a nota fiscal desse serviço, dessa prestação. Porque a única forma de reduzir o imposto a pagar vai ser tomando créditos. E dentro disso entra o quê? Vai acabar a sonegação de emissão de prestação de serviço sem nota fiscal, o autônomo, o MEI, também vai ter que emitir nota fiscal. Então, a gente está trazendo para os nossos clientes a consciência de que vai ser necessário essa regularização, vai ser necessário eu começar a pedir notas fiscais do serviço que eu contrato, daquilo que eu compro, para eu poder ter um pouquinho de crédito. Então, não, eu trabalho dessa forma, não adianta eu desesperar meu cliente. Exatamente. Quando alguns chegam, às vezes meio desesperados, eu falo, calma, vamos entender, vou te explicar, a gente explica, orienta e fala, realmente vai ter o aumento, só que a gente, dentro da jurisdição, dentro das leis, a gente vai trabalhar em formas para você pagar o imposto correto, o menor imposto possível, né? Só que para eles, o que mais pesou dentro dessa reforma agora foi a tributação já em 2026, a distribuição dos lucros, que antes era um rendimento isento e passou a ser tributado. Então, para a área da saúde, o impacto maior foi esse já de início, que já começou. Porque o profissional médico, ele normalmente ele acumula toda a renda dele através do CNPJ, porque ele cirurgião, plantão, independente, tem que ter um CNPJ para poder fazer esses recebimentos. E aí, em contrapartida, ele não consegue retirar tudo aquilo que ele ganhou por conta dessa tributação. Então, é onde a gente também passa a orientá-lo. O que é um gasto que pode ser vinculado ao CNPJ, qual gasto tem que ser realmente pago pela pessoa física, porque tem que ter, com a reforma tributária, a separação de pessoa física e pessoa jurídica. Eu não posso misturar, porque se eu misturo, eu vou estar correndo maiores riscos, né? E a Receita, né, vocês sabem melhor que eu, ela já sabe o que acontece. A reforma ela veio para simplificar, mas também para simplificar a fiscalização dela. É muito mais fácil ela fiscalizar duas contribuições, né, um imposto e uma contribuição, do que esse tanto que tem hoje em dia. E também vai acabar a concorrência entre cidades, entre municípios, porque tem ISS que é 2, na cidade vizinha é 5. Gera uma concorrência e é uma guerra fiscal. E principalmente o ICMS, porque voltando no assunto do custo do produto. O meu cliente, às vezes, o mesmo produto, se ele comprar de São Paulo, se ele comprar de Goiás, o imposto é diferente. O custo dele é diferente. E para o dia a dia do comércio, principalmente, é muito complicado eles conseguirem aplicar corretamente. Claro, tem sistemas que são maravilhosos, que auxiliam. Mas para o empresário ter essa visão, nem sempre é rápida. É uma visão mais detalhada. Então, tem que ter um certo cuidado. E para a área da saúde, apesar de ser serviços, vai ter essa parte também. Porque a gente trabalha, por exemplo, com os médicos que têm o livro caixa,
E a renda média de 600 mil no ano é uma somatória. Sim. Que a gente ainda não sabe como nós, não é uma contadores... coisa direto só da área média, só daquela atividade dele, Não, né? É de toda a renda. É de toda a renda. Global. Então, por exemplo, se meu cliente ele tem lá um contrato CLT ou um contrato na pessoa física, uma Unimed, uma cooperativa na pessoa física, e teve distribuição de lucro durante o ano, no ano seguinte ainda não tem qual declaração que vai ser feita para isso, né? Mas a gente sabe que vai ter que fazer uma declaração informando essas retiradas somadas com os rendimentos e pode vir a pagar um imposto adicional, né? Exatamente. Aí é que entra o nosso trabalho, né? Tanto da parte jurídica tributária quanto da parte contábil, né? Orientando as possibilidades que o cliente tem de forma legal, né? Uma elisão fiscal, de tentar sair dessa tributação, né? Então existem alguns mecanismos, né? Que é possível, como eu disse, de forma lícita, que ele consiga que não venha pagar, né, essa tributação, que pode chegar até 10% se ele alcançar aí 120 mil reais por mês, né? Que chega a 10%. Se fosse até 50 mil, já começa um escalonamento, né? De 10%, que vai até 10%, isso, que é o limite, né? Na verdade, a legislação do CNPJ que está em vigor é que se durante o mês eu fizer uma retirada de 50 mil ou mais para o meu CPF, do meu CNPJ, eu já tenho que recolher esses 10%. Uhum. Automaticamente, a gente já tem que mandar a guia de 10% do cliente. No ano seguinte, eu posso fazer a compensação. Então, se, por exemplo, 2, 3 meses eu tive que pagar esses 10%, na hora que somar toda a minha renda de pessoa física não atingir os 10%, eu consigo recuperar através de crédito esse valor. Só que, igual eu te falei, como que você coloca para uma pessoa lá, tirou 50 mil, mandar uma guia de mais 5 mil para ela? Isso impacta, né? O fluxo de caixa, né? Ele vai receber de volta só no exercício seguinte. Se receber, que a gente não tem nem como saber. Aí a contadora falou que recebia, aí não recebe, pronto, a contadora tá errada. É complicado mesmo. E dentro dessa questão, né, já que a gente está falando sobre a distribuição de lucros, né, a questão dos dividendos, de ter como que eu faço essa distribuição da pessoa jurídica para a pessoa física, né? Como que vocês estão vendo com os clientes de vocês? É isso que está trazendo maior preocupação quando se fala da reforma tributária? É a questão do CBS, do IBS, né? Queria que vocês pincelassem alguma coisa sobre esse aspecto aí. Então, acho que dentro da nossa realidade aqui do interior, onde a maioria das empresas elas são do Simples Nacional, né, tirando a parte médica, não compensa tanto o Simples Nacional, né? A pessoa acaba abrindo empresas no lucro presumido ou no lucro real. Mas essa realidade é bem presente, né, nessa questão do Simples Nacional. E uma questão bem importante, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que as empresas do Simples Nacional que fornecem serviços ou produtos, para quem estiver comprando, elas não vão gerar a mesma quantidade de créditos se o fornecimento fosse feito por uma empresa do lucro presumido ou do lucro real. Vocês também enxergam isso como uma preocupação que possa fazer com que as empresas do Simples tenham que migrar para uma empresa do lucro presumido ou lucro real? Muito, Dr. Paulo. O que acontece? A gente está agora em setembro, a gente tem que fazer essa opção, se vai ser a simples pura ou híbrida, né? Só que nós não temos uma alíquota para isso. Hoje, o Simples Nacional para o Comércio, uma empresa de pequeno porte, eu estou falando de um imposto em torno de 4%. É uma alíquota reduzida, comparado com o que supõe, né, que seja o IVA total, que pode ser, por exemplo, 28%. Qual que é a estratégia que a gente está passando para os nossos clientes e que a gente está tentando entender? Quem que é o meu consumidor final? Qual que é meu público-alvo? Se eu sou um pequeno comércio, eu vou vender para pessoa física, então, a princípio, manter o Simples Puro vai ser mais vantajoso. Por quê? Porque eu não vou gerar crédito para ele. Só que aí que entra a concorrência. Se eu sou lá um produtor rural, se eu sou lá aquela fábrica de farinha, aquela fábrica, vamos dizer assim, aqui em Pouso Alegre, do pastelzinho de milho que eu produzo e revendo, por exemplo, congelado para um supermercado. Se eu não vou gerar um crédito para aquele supermercado, que é normalmente um lucro real, eu corro um risco imenso de sair da concorrência, de perder as vendas. Porque hoje a gente já tem as distribuidoras
de alimentos. O que as distribuidoras de alimentos fazem? Elas buscam os fornecedores, as indústrias, unifica tudo neles para distribuir, para conseguir ganhar mercado. Então, eu sou um produtor menor, às vezes eu consigo vender para uma distribuidora, porque eu não consigo chegar no supermercado. E aí, nesse meio termo de reforma tributária, se eu não gerar um crédito para a distribuidora, ou eu vou ter que abaixar muito o valor do meu produto para ser vantajoso para a distribuidora, ou infelizmente eu vou perder o mercado. Porque não adianta, a estratégia vai ser ter créditos, não vai ter outra estratégia. Porque, por exemplo, como que Minas concorria com São Paulo, as vendas? O ICMS. O que é a guerra fiscal? Eu quero que todo mineiro compre em Minas Gerais. Toda empresa mineira eu quero que compre em Minas. Então, eu vou lá e coloco algumas barreiras, né, de ICMS, de valores de ICMS, ICMS-ST, de FAO, para incentivar o consumo local. Vai acabar. Então, às vezes, eu tô aqui em Pouso Alegre, vai ser muito mais fácil eu pegar uma mercadoria de um fornecedor de São Paulo, porque ele é lucro real, ou é lucro presumido e vai me dar o crédito, do que eu comprar do meu vizinho aqui de borda, que, por exemplo, é um consumidor menor, que não vai me dar o crédito, porque no final do mês, eu vou ter um impacto. E a gente fala assim, 28% é um valor alto. Com certeza, Muito né? alto. Isso impacta demais, né? Então, e o grande princípio da reforma tributária é um princípio chamado que é o princípio da neutralidade. Ou seja, o tributo, né, o IBS e CBS, eles não podem influenciar na cadeia econômica, na parte de economia como um todo. E isso é uma influência direta. Você fazer com que um empresário tenha que sair de um regime tributário mais favorável, que é o Simples Nacional, ir para um regime menos favorável, que é um lucro presumido, pagando uma alíquota maior para que ele possa continuar na cadeia produtiva, que ele possa ainda competir, né, com outros empresários, isso, do meu ponto de vista, lesa de frente o princípio da neutralidade, que é o que nós vamos ter que discutir muito, talvez, na justiça, né? Então, assim, a reforma vai trazer alguns pontos positivos? Vai, mas também, pelo que nós estamos notando, vai trazer muita dor de cabeça, né, para os empresários, né, para as empresas como um todo, né? Só complementando, doutor Paulo, do meu ponto de vista, né, ainda tem muito o que aprender, a gente tem até outros contadores parceiros, e a gente está falando isso, ainda não tem ninguém que é expert em reforma, não tem como ser. Mas, nem na nossa, nem na área jurídica também. tem também, porque Que tá cada é um hora... mundo novo, né? A reforma tributária veio e ela, assim, virou dos avessos. Né? Tá então, cada hora vindo uma notícia cada nova, hora uma especulação diferente, né? Mas do meu ponto de vista, o mais impactado vai ser a pequena empresa. Você acha que o maior impacto vai vir porque assim, se a gente trabalha com um pequeno empresário, vamos pegar fim da escala 6 por 1, né? Ainda tá... Essa está ainda, né, em estudo, em discussão, gera um... Eles deram suspenderam. Agora a Copa, né, esqueceram um pouquinho. Gera um atrito muito grande. Mas assim, se a gente for pensar, não vai impactar a grande empresa, vai impactar a pequena loja empresa. de roupa ali que tem 2 funcionários. E a reforma é a mesma coisa. Vamos pegar aqui a deixa que a Pamela deu, loja de roupa. Se eu sou uma franquia, uma Renner, Marisa, Riachuelo da vida, eu já tenho fornecedores estruturados que me emitem nota, que vão me dar crédito CBS, BS, e eu consigo concorrer no mercado. Porque o comércio, dentro do lucro presumido, se eu tiver despesas, ou seja, se eu tiver notas de compras, despesas comprovadas, o Simples já não é tão vantajoso, porque se eu tiver com faturamento muito alto, o Simples também já deixa de ser vantajoso. O Simples é para o pequena empresa. E aí eu pego uma pequena empresa que às vezes não consegue tantas notas de compra, porque a gente sabe que é a realidade do Brasil. É só a gente pegar e ir ali no braço para ver. Vai lá e pede uma nota para você ver. A pessoa não te vende. Não te vende se você pedir nota. Então é a realidade, né? E o governo, ele sabe. O governo sabe disso. Então ele tá fechando o cerco. Só que você pensa, o ganho, o lucro que eles têm é muito menor do que uma Riachuelo da vida. Por que as grandes marcas, as boutiques, né, as grifes da vida, eles vendem valores altíssimos? Porque eles sabem que lá dentro tá todo o custo dele, tá tudo bem. Eles vão se manter com a reforma. Porque se eles aumentarem lá 28% do custo do produto deles, que seja, eles têm clientes que vão pagar. Agora, o pequeno empresário vai aumentar. Vai lá, eu vou aumentar o valor da minha roupa. Eu vou perder cliente. Porque
A escala né? Se eu tenho uma empresa menor, eu vendo para pessoas com poder aquisitivo menor. Normalmente é assim. Exato. E o que os médicos, eles não estão tão preocupados? Porque eles sabem que se eles aumentarem o imposto deles, eles vão aumentar o valor da consulta. Talvez o impacto maior não seja para quem tenha consultório. Talvez seja para os plantonistas. Porque, por exemplo, a gente pega os hospitais. Para ter um aumento de valor de plantão, são anos de negociação. Porque são verbas públicas, normalmente. Até mesmo os hospitais particulares têm, né? A gente vê a grande discussão com os planos de saúde. E eu ia falar, os próprios planos de saúde, com a reforma, eles vão ser muito impactados. Sim. Porque a carga tributária deles vai aumentar. E já é uma área que já está difícil, né? A área da saúde, ela tem um custo muito alto. Para quem atuou em hospital, que a gente atuou, para quem está no dia a dia desses profissionais, a gente sabe que o custo para se ter um paciente internado, ele é caro. Ele é alto. E aí, o que vai acontecer? O médico vai lá e aumenta o valor da consulta. O paciente que já não tinha muitas condições não vai pagar, muitas das vezes. Aí vai para onde? Fila do SUS. E aí volta aquela mesma questão. Então, assim, do meu ponto de vista, chegar com uma alíquota muito alta vai impactar as pequenas empresas. Então, e entra naquilo que a gente estava comentando a respeito do Simples Nacional, que não gera créditos e tudo mais, né? Aí vem a reforma tributária e diz assim, é simples, é só as empresas do Simples optarem pelo regime híbrido, né? O regime híbrido que aí você começa a pagar o IBS, CBS por fora do Simples, né? E isso, é lógico, vai encarecer muito mais também para o pequeno, né? Para a pequena empresa, né? Para o médio empreendedor e tudo mais, né? Mesmo indo para o regime híbrido, né? Então, realmente o impacto para as médias e pequenas empresas vai ser gigante. Então, o preparo hoje em dia de toda a parte de planejamento, mais do que nunca, virou primordial. Né? E o meu medo né? Qual que vai ser a alíquota o ano que vem? Pois do IBS, CBS. A grande pergunta. Como que quem sabe essa resposta ganhar 1 milhão. Vou fazer uma escolha. Como que vai fazer um planejamento se ninguém sabe isso? A nossa preocupação hoje realmente é que contador, não adianta, a gente trabalha com valores, com percentuais, com alíquotas. Eu não consigo entregar um planejamento sem eu saber a alíquota do imposto. Aí os clientes estão me perguntando, mas eu vou ser o quê? Eu falei, gente, eu não sei ainda. Eu sou honesta. Olha, ainda não sei. A minha esperança é que a agosto, pelo menos, eles liberem que vai ser ou uma alíquota irrisória, igual está sendo esse ano, só destacada e não recolher, como uma fase de teste, ou uma alíquota que seja pelo menos equivalente ao que é hoje, né? Porque dentro do Simples Nacional, os percentuais dos impostos, eles também modificam de acordo com a faixa, né? De faturamento. Então, eu não consigo falar, você vai pagar 1%, 2%. Não, é da sua faixa. Então, como que vai ser no híbrido? Então, assim, a gente sabe que é o critério que a gente está avaliando, é assim, ó. Se você emite para pessoa física, você vai ficar quietinho, puro. Não tem por que mexer com isso agora, a gente não sabe. Agora, se seu foco é a distribuição para a CNPJ, a gente já ligou aquela alerta vermelha. Até agosto, nós temos que resolver o que vai fazer da sua vida. Exato. Mas ainda não temos alíquotas. E aí é falar de valores sem ter o valor. Né? Aí o governo fala, até 30 de setembro você tem que decidir que o seu cliente vai para cá ou vai para lá. Eu falei, então beleza, então tá. Aí a gente decide errado, aí o cliente fica 6 meses pagando a alíquota cheia, aí se endivida, já tá com parcelamento do Simples, que nem o Simples normal tá conseguindo pagar. Então, assim, é uma reação em cadeia que a gente vai ter que saber falar com o cliente, dar as opções que a gente tem, a realidade. E aí a gente vai trabalhando com um pouquinho de informação que a gente vai conseguindo aqui e ali. Esperamos, né, como a Jadila disse, que saia, né, a alíquota baixa para poder fazer essa mudança agora, porque só pode 2 vezes no ano, de 6 meses, que a opção seja certa e não prejudique cada vez mais o pequeno empresário. Ô Pamela, como que você vê essa questão do fluxo de caixa? Por exemplo, no dia 1º de janeiro, todo mundo voltando do Réveillon, já entra em vigor a CBS com todo vapor, né, em 2027, no próximo ano, né, e os créditos, né, que a pessoa, por exemplo, uma grande loja compra, ou uma pequena loja faz uma compra de equipamentos para venda, né, durante o mês, e só que ela vai receber esse crédito bem depois. A gente nem sabe ainda quando que esse crédito vai vir, né? E no regime antigo, ele já tinha o crédito dentro do mesmo mês. Sim. Então, se ele faz uma compra lá, por exemplo, de R$500 mil de equipamentos, esse crédito de PIS/COFINS, ele já descontava dentro do mesmo mês.
Agora, ele não sabe, ele só vai receber esse crédito algum tempo depois do fornecedor dele pagar. E essa preocupação com o fluxo de caixa, os clientes estão por dentro? Vocês têm comentado alguma coisa a respeito disso com eles? Como é que vocês veem esse problema do fluxo de caixa? Então, o fluxo de caixa já é um problema, né? Porque a maioria dos clientes estão endividados, tanto Já com... não tem fluxo, Não, né? já não tem fluxo. né? Alguns, assim, alguns investem em BPO financeiro, que ajuda na estrutura, porque o empresário, ele é o que compra, ele é o que vende, é o que faz o pagamento e sempre vive esquecendo. Então, assim, o empresário que consegue investir um pouquinho do orçamento num BPO financeiro, que ajuda, que cuida das finanças, esse sim ainda vai estar um passo à frente. Mas a maioria da realidade aqui que a gente vive não tem, ele que faz tudo. Então, assim, se ele, eu vou comprar aqui, vou reestruturar a minha loja, eu vou mudar as gôndolas aqui, fazer toda uma reforma, e aí eu comprei, tô com crédito. E aí o imposto vai chegar no fim do mês, a gente não consegue aproveitar porque a gente não sabe. Então, poderia estar esse ano já fazendo essas simulações, esse aproveitamento, nem que fosse um crédito pouquinho, para poder, vai ser assim. Então, lembra que você vai comprar do marceneiro, compra do marceneiro que tem a CNPJ, que emite nota bonitinho, compra de uma empresa, aí você tem uma lanchonete, vai comprar uma geladeira nova, compra com nota, para já pôr na mentalidade do empresário que agora ele tem que ter a nota fiscal para poder usar esse crédito. Mas a gente não tem isso. Então, assim, creio que o fluxo de caixa, que já é ruim, vai ficar péssimo. Mas voltando, né, reforçando o que você falou, a gente não vai ter muito prazo, né, até receber esse crédito. Então, hoje, por exemplo, o ICMS, que é um dos impostos que mais pega, né, o crédito, que é importantíssimo, eu posso usar o acumulado, né? Se eu tiver um crédito ICMS, eu posso ir abatendo ele, um crédito de PI, de PIS e COFINS, então eu vou abatendo. Na legislação, eu ainda tô leiga nesse assunto, mas eu não sei como que vai funcionar o do CBS, o IBS, porque eu sempre vou ter que estar esperando liberar um crédito para usar, esperando. Então, igual você falou, às vezes janeiro e fevereiro, que são meses que já tá com um financeiro mais desfalcado. Alguns locais, eles até vendem bastante na época de dezembro, novembro, dezembro, mas muitos não, principalmente os prestadores de serviço. É uma época que a prestação de serviço, ela cai demais. Então, você pensa, você já vai voltar para pagar impostos em fevereiro, sendo que você nem faturou em janeiro, aí você perdeu o crédito, e a gente tem clientes nossos que o crédito de ICMS é tanto que não paga. Não paga. Mesma coisa. Deixa fora. Não, o crédito tá lá, vai ficando, né? Não tem imposto a pagar, principalmente quem trabalha com estoque. E aí eu também não sei como que vai ficar, por exemplo, o crédito que eu tinha de estoque, eu vou perder, porque não vai ter ICMS mais, então às vezes eu tinha lá milhões no estoque de crédito e não vou ter mais. Então, assim, essa questão do fluxo de caixa, ela vai ficar ainda mais difícil quando entrar 100%, né, a retenção do imposto automático. A gente vê que um horizonte, então, nebuloso para frente, né, porque a reforma tributária, ela mexeu com todos, vamos falar assim, com todos os alicerces, e não tem ainda muitas regras definidas, né? Então isso traz uma incógnita, né, Paulo, para nós ali dentro da área jurídica, a gente se depara com os clientes, né, para vocês também da mesma situação, né? Que caminho que nós vamos seguir? Kleber, na verdade é o seguinte, até 2033 nós vamos passar por um período muito turbulento, tanto da parte de advocacia tributária quanto na parte de contabilidade. Isso vai até aumentar muito a litigiosidade, né? Demais, né? Eu comentei a questão do princípio da neutralidade. Quando você não tem regras claras, né? Aumenta demais a litigiosidade e toda essa parte de escalonamento da reforma também, que começa agora no ano que vem, entrando na CBS em vigor plena e tudo, né? Mas nós ainda vamos conviver com o sistema antigo. Entra a CBS, sai PIS, COFINS, mas continua ICMS, continua ISS, tudo normal, com os DIFAL, com substituição tributária, com todo o sistema todo o sistema de ICMS, que é muito complicado, né? Então, assim, até 2033, nós vamos ter muito trabalho aí pela frente para poder ajudar as empresas a superarem esse período turbulento, porque vai realmente ser um período turbulento. E a gente está vendo, né? Porque aqui nós estamos debatendo entre 4 profissionais, vamos falar assim, que dá, né? Que mexe
no dia a dia com esse sistema, né? E o tanto de dúvidas, o tanto de questionamentos. Agora você imagina um empresário que não está tá deixando isso de lado, né? Então, como que ele vai trabalhar com isso? E dentro dessa cronologia da reforma tributária, que ela só vai se consolidar em 2033, então nós vamos estar andando, né? Vamos estar patinando, andando para frente, para trás. Porque o empresário, ele acha que eu pago o advogado, eu pago o contador para resolver meu problema. Só que aí tá errado o empresário. Ele tem que saber quanto que ele está pagando, por que ele está pagando, por que o imposto dele está aquilo. Então ele precisa entender do negócio dele, claro, mas também... Os empresários não sabem quanto está pagando e nem sabem quanto está ganhando. Não sabe, né? pior, não sabe nem quanto está ganhando. Exatamente. Tem um dinheiro lá para pagar o cartão, quanto basta. E aí, os empresários que souberem o que está acontecendo na empresa, como que a reforma vai impactar, como que ele vai precificar, esse sim vai conseguir sobreviver. Os que não conseguem, que não tá nem aí, infelizmente, a sobrevida é o que resta. Né? Para as empresas de médio e pequeno porte, eu acho que vai ter que ter um profissional para gerenciar esses créditos, né? O que vocês acham? Porque deixar só para a contabilidade também fazer esse gerenciamento, porque é algo muito complexo, né? Porque isso vai impactar diretamente toda a atividade da empresa. Como vocês disseram, se não pega a nota fiscal, se não faz um gerenciamento bem correto dos créditos, ele está, como dizem hoje, né, deixando dinheiro na mesa. Né? Então, isso vai impactar muito a atividade do empresário. Doutor Paulo, hoje a gente já faz esse tipo de orientação para os nossos clientes, porque o que acontece? Não existe um bom serviço de contabilidade se não tiver um bom relacionamento com a empresa. A empresa ela tem que ser primeiramente clara e honesta com a gente, que às vezes não acontece, a gente pega muito no pé. Em relação, o que a contabilidade faz? A gente só confirma para o governo aquilo que já aconteceu. A gente não consegue mudar fatos passados, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, como que a gente trabalha? Orientando. Se eles seguem a nossa orientação, flui, eu vou ter um bom resultado. O que chega pra gente às vezes? O cliente que não faz o que foi orientado, ou que às vezes, né, nunca foi orientado da forma correta, querendo, por exemplo, ter um crédito. Não tem como. Quando eu faço hoje a venda de um produto no CFOP errado, que vai sumir também, não vai ter mais, né? Mas hoje, eu não consigo entrar lá no sistema dele, no sistema da Receita e mudar esse CFOP. O que eu consigo arruma a partir de agora para o mês que vem você pagar o imposto correto. E a reforma tributária é exatamente isso. Tem clientes que a gente manda folder, manda orientação, manda até de treinamento que a gente dá, palestra, e não se atenta. Só que assim, o que vai mudar para o contador? Eu não vou ganhar mais ou deixar de ganhar se meu cliente pagar mais ou pagar menos. Né? Meu honorário é o mesmo. Então, a gente sempre fala muito isso. Vocês têm que estar atentos. A partir do momento que você abre uma empresa, você tem que se ver como empresário. Entender, perguntar, questionar. Por exemplo, a gente fala, eu prefiro que você me pergunte antes de comprar alguma coisa, de vender, de pagar, do que faz e depois manda pra gente resolver. Que é um caso comum agora. O que a gente teve de clientes que pagou juros e multa em cima de DARF de ganho de capital, pelo simples fato de não ter avisado da venda. E aí a gente fala todo ano, a gente manda, a gente orienta. Então, assim, hoje a gente tem que estar conectado com o contador, com o advogado. A gente está aqui, ó, gravando conteúdo para orientar, para explicar, né, para tentar deixar um pouco mais claro o que está acontecendo. Só que a gente tem conteúdo em redes sociais o tempo todo, tem um vídeo. A gente posta até, como diz, stories, posta nos grupos de clientes. Tem informação. Basta o cliente ele querer ter acesso. Eu falo muito isso. Às vezes o cliente não está entendendo. Eu falo, gente, vamos marcar uma reunião? Vamos marcar uma vídeo? Porque eu não consigo, como contadora, mudar fatos passados. Eu trabalho com aquilo que eles fizeram. Então, eles têm que seguir minha orientação para ter um bom resultado. E a reforma tributária vai ser isso. Eu falei, mas, ó, tô te orientando isso agora, tá? Agora, para esse ano é isso. O ano que vem, esquece. Vou te orientar novamente. E até 2033, eu acredito que vai ser muito assim. Passa uma orientação, aí entrou alguma outra coisa, vamos passar outra orientação para o cliente se ajustando. E dentro do comércio, que é onde que tem um volume maior de notas fiscais, eles vão ter que ter pessoas responsáveis, não só pelo controle do crédito, porque normalmente quem controla o crédito é os próprios sistemas.
né? Sistema de contabilidade, sistema interno do cliente. Mas para lançar certo, para conferir se aquela nota está sendo importada corretamente, que é o que já é feito hoje com o ICMS. Se você lança um CFOP errado, você vai vender no CFOP errado e você vai pagar o imposto errado. Eu acho que tudo isso, né, que você está colocando, Jadila, é muito importante também, porque assim, é um trabalho de mudança de cultura. Né? Isso, né, que você está falando, né, na empresa de vocês orientam os clientes, passam vídeos, passam informações, é o que a gente faz lá no escritório também, né? Um dos objetivos desse podcast é exatamente esse, trazer informação para o nosso público, né? Trazer, agregar conhecimento. E dentro desses clientes que nos buscam, muitas das vezes a gente passa orientação e às vezes essa orientação eles não seguem à risca. Então, é o cliente, é o paciente que vai ao médico, o médico dá um diagnóstico e o paciente fala assim, não, eu estou bem ainda, não preciso seguir esse tratamento médico. Né? E hoje nós estamos falando da reforma tributária dentro da sua complexidade, que é uma mudança de paradigma. Né? Então, é um processo de mudança de cultura, né? Seja para o empresário, para ele falar, eu tenho que me profissionalizar, né? Isso que a Pamela falou, eu não sei quanto que eu ganho, né? Muitos dos empresários, assim, se eu estou pagando a conta no final do mês, para mim está muito bom, mas ele não sabe se esse dinheiro que está pagando, se de fato é sobra de caixa, se ele está ganhando ou não está ganhando. Né? Então é muito importante essa questão dessa mudança de cultura aliado a um trabalho profissional, né? Seja nós de advogados, seja de vocês de contabilistas, sempre orientando um profissional no melhor caminho a ser seguido. Né? E é a mudança de cultura até nossa, Sim. Né? Porque eu falo assim, a gente tem que assumir que a gente também está aprendendo. Eu sempre falo para meus clientes, gente, olha, tem coisas que eu não sei, que eu vou aprender para poder levar para vocês. E é o que a gente está fazendo aqui. Vamos dizer, esse podcast vai chegar para os nossos clientes de forma gratuita. E não só para os nossos clientes, para outras pessoas também que quiserem. Então, a gente está dando informações o tempo todo de forma gratuita. Não precisa você pagar para ter uma informação, né? Exato. E eu acho isso muito bacana, porque é trazer consciência. Eu acho que tudo se resolve, tudo começa a entrar na linha, a cultura vai mudando, a importância que eu dou, porque já chega pra gente, porque contador só manda guia, tá? Você já sentou com o seu contador para você ver que não é só mandar guias? Então, eu acho que a gente está trazendo isso pro mercado hoje, para a população hoje. É igual a parte de vocês, a parte de direito. Normalmente, as pessoas procuravam advogados quando tinha o quê? Problema. Agora hoje, tem o processo lá que chega já atrás. como diz, já está todo enrolado aí procurar. Hoje não, hoje a gente já orienta a procurar para quê? Para prevenir o problema. Então, a contabilidade é da mesma forma. Não adianta chegar lá em mim com uma intimação na mão. Depois que o negócio já está... Sim, eu brinco, às vezes eu falo, gente, é pagar agora, ó. Agora não tem o que fazer. Mas a gente trabalha isso. Então, a gente também tá passando por esse processo. Sim. É um processo interno dos escritórios, né? Porque a gente tem que reestruturar. Igual eu ensinei minha funcionária a fazer desse jeito. Vou ter que reensinar a fazer de outro jeito. Porque antes a gente dava orientação, né? Pode distribuir o lucro, não precisa deixar nada na empresa. Agora, opa, pera aí, vamos ter que deixar um pouquinho na empresa, vamos respeitar, vamos avaliar o que é cada coisa. Então, assim, a gente tá nesse processo. E o importante é isso, a gente sempre tá reunido com parcerias, aprendendo, para poder ensinar o que é melhor. Dentro disso que você está falando, né, nós já pincelamos alguma coisa ali atrás, falando da distribuição de lucros, né, da distribuição de dividendos, do imposto sobre a grande reforma, sobre a alta renda, que não tinha até então, né, Dr. Paulo? Então, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre esse imposto da alta renda, como que isso impacta para o empresário e dentro dessa distribuição de dividendos, dentro do que a gente já trabalha no escritório, ou até com vocês mesmo, qual que é vamos falar assim, uma solução que a gente poderia estar trazendo isso para esse empresário? Então, até o ano passado, né, todos os empresários eles podiam distribuir a quantidade que fosse de dividendos sem nenhuma tributação adicional. Essa tributação ela já vinha, né, na pessoa jurídica e fazia
toda a parte de distribuição isenta. Esse ano, como nós já comentamos, tem essa distribuição. A Jadila trouxe uma informação importante que esses 10%, né, já é descontado independente se é de 51 ou 150, já é debitado, ou seja, o empresário já tem que recolher isso dentro daquele mês, os 10%, e se for o caso, pedir restituição no ano seguinte, né? Então isso impacta diretamente, né, o Isso fluxo já é de feito caixa. no próprio mês? No próprio mês. Então não precisa esperar o ano todo para falar se ele ultrapassou aquele teto Não. de 600 mil. Foi uma das questões que foram mais, assim, marteladas, né? Porque teve, no começo da coisa, teve os estudos que falavam que não, depois sim, aí a gente foi ver dentro da consultoria tributária que a gente tem que informar todo o lucro dentro da FDREINF. A gente tem que informar o valor que cada sócio retira. Só para vocês terem uma ideia, a gente fazia isso trimestralmente e anualmente, agora é mensal. A gente tem que informar. Então, mensalmente, a gente fecha o balanço, pega o extrato do cliente para a gente conferir, fazer o nosso balancete. Se ele teve a retirada de 50.000,01, a gente tem que gerar um DARF para ele pagar no mês seguinte. Esse DARF vence, por exemplo, eu retirei agora em junho. Eu vou pagar em julho esse DARF. E aí eu informo lá na minha FDREINF que ele retirou o valor do DARF pago. Porque aí no ano seguinte a gente consegue entrar com a Então, restituição. só para quem está nos assistindo, então, um faturamento, um lucro acima de 50 mil já está pagando imposto. Já tem que pagar imposto na hora que retira. Não o faturamento, né? A retirada. Retirada, CPF. A retirada já tem que pagar. E detalhe, passou-se, né? Vamos lá, alguns clientes que chegou pra gente não estavam fazendo esse recolhimento. Aí a gente notificou e aí foram realmente ver e vai ter que fazer recolhimentos retroativos. Com juros e multas. É interessante que até o ano passado a Receita Federal pegava no pé dos empresários sobre essa distribuição de lucros mensal. Ocorreram muitas autuações dizendo que era prolabore disfarçado, essas retiradas mensais. Que a distribuição de lucros deveria ser realizada uma vez ao ano, ou então durante o exercício, se tivesse balancetes intermediários e tudo mais, que comprovasse o lucro, né? Então, era assim, complicado fazer distribuição de lucros mensal. Hoje, é fácil, né? Porque foi tributado, né, esse valor e, inclusive, a Receita vem incentivando essa distribuição de lucros mensal para um controle mais facilitado. É isso mesmo, né? Agora tá liberado, né? Agora não tem restrição. Mas o que acontece bastante é que o cliente, ele não manda o extrato. A gente fechou o mês, dia 1º, já tem que mandar o extrato para contabilidade. Então, às vezes, tem cliente que, por falta de disciplina mesmo, manda 1 mês, 2 meses depois, e quando a gente vai apurar, viu que ele já retirou acima dos 50 mil. E aí a gente tem que explicar de novo. Isso porque a gente explica, a gente fez reunião, a gente fez palestra, a gente fez convite, faz vídeo, faz um monte de coisa. Mas a gente vai lá, cliente, o seu extrato aqui que você tirou, lembra que a gente já conversou que você não pode tirar acima de 50 mil, que senão você vai pagar esse DARFinho aqui a mais? Ah, entendi. E o que a gente faz para poder melhorar, diminuir mitigar esse risco, essa tributação que eles têm mesmo? Primeiro entendemos, quanto que você precisa para sobreviver na sua casa? 10, 20, 30 mil? Esse é o suficiente para você? Beleza. Vamos usar a profissão de médico, porque o médico ele não tem tanta despesa. Ele trabalha dentro de um hospital, recebe lá a sua nota do hospital e, sei lá, recebeu 100 mil, pagou os impostos, deu 30 mil de impostos, despesas e tudo mais, pagou o cartão corporativo dele, que ele usa para pôr gasolina, comprar um jaleco, alguma coisa da profissão, e sobrou 70 mil na conta. E, doutor, o que você faz com esse dinheiro? Ah, eu aplico em CDB, eu compro criptomoeda. Então, beleza. Ah, eu gosto de guardar também para poder comprar um terreno, imóvel. Então, vamos falar sobre holding agora? Porque antes a holding era, mas holding é só quando tiver com um patrimônio gigante, quando eu tiver com muito dinheiro. Então, vamos pensar sobre holding? Porque você está tirando 70 mil para sua conta, só que 10% desses 70 mil você está dando para o governo de graça. Vamos estruturar, vamos pegar esse dinheiro, já que você vai guardar uma parte, pega o que você precisa para manter na sua casa, que é menos de 50 mil, e o que você for aplicar investimento, vamos abrir uma holding. Você pode usar ela para fazer sucessão dos seus filhos, da sua esposa, para poder agregar para patrimônio, fazer investimento. Aí você abre uma conta lá na BTG, consulta o CNPJ da holding. Mas o que é holding?
tem aqui o nosso parceiro jurídico. A gente vai precisar de um escritório de advocacia e a contabilidade. 2 parceiros aqui que vai te auxiliar. Como que vai ser essa estruturação? Vamos entender como que é a sua vida, vamos pegar o seu imposto de renda, a gente vai marcar reunião com os advogados, e é isso que a gente faz, né? Na parceria. Então, a gente começou a falar sobre hold em dezembro. Em dezembro, a gente já começou a reunir os clientes por conta disso, porque eles não têm tanta despesa. Então, sobra dinheiro na conta e eles mandavam para poder investir e não gastavam todo o dinheiro. Então, para evitar isso, a gente deu, né, essas sugestões patrimoniais. Então, você acha que dentro disso, né, seria um desenho interessante a constituição de uma holding para trazer um benefício melhor? Na maioria dos casos dos nossos clientes, sim. A maioria das altas rendas, que agora a gente tem que falar alta renda, a hold é muito interessante, porque a maioria guarda dinheiro, aplica, compra, troca de veículo e se mandar para o CPF, danou-se. Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, o grande mecanismo seria, então, rastrear onde está indo onde que o cliente precisa do dinheiro. Né? Então, se o cliente, pessoa física, precisa, como a Pamela disse, de até 30, 40 mil para manter as despesas domésticas e tudo mais, ele não precisa ir uma distribuição de lucros maior para essa pessoa física. E a constituição de uma hold resolveria, em parte, o problema. Porque, só lembrando, de distribuição de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ainda permanece a isenção. Não tem o adicional na distribuição de lucros. Então, existe uma empresa operacional que pode distribuir lucros, por exemplo, para uma hold, desde que ela seja sócia. E essa hold, como a Pamela disse, fazer as aplicações financeiras, fazer a alocação dos imóveis, fazer compras de imóveis, né? Ou seja, o dinheiro que a pessoa física iria utilizar, quem vai utilizar passa a ser a hold. E aí é uma economia tributária grande. Né? Então, né, a hold realmente é uma das soluções, né, que são indicadas. Então, a gente vê que para tudo há alguma solução. Né? Para nós, profissionais que a gente vai trabalhando, a gente vai buscando soluções jurídicas, soluções eficazes, né, diante da regra que está aí da reforma tributária. Né? Então, isso que vocês levantaram é muito interessante, essa questão da constituição da holding e outros mecanismos que a gente possa estar trabalhando. Né? Então, nós já estamos chegando no tempo nosso aqui. Nossa, no final já está uma boa conversa. Você vê que o assunto flui, principalmente quando é um assunto desse que está ao alcance de todo mundo, né? Porque a reforma tributária está aí e atinge todo mundo, atinge toda a sociedade, independentemente do ramo de profissão, do ramo de atividade. Né? Então, é sempre importante a gente trazer esse tema para o nosso público, para as pessoas que nos assistem, para os clientes de vocês, para os nossos clientes, no sentido de trazer, né, esclarecimentos do que nós fizemos hoje nesse bate-papo. Né? Quero agradecer imensamente a presença de vocês, da Pamela e da Jádila, que estão sempre conosco, né? São um escritório de contabilidade que sempre trabalha no intuito de maior responsabilidade aos clientes, trazendo sempre soluções, né? E que a gente possa estar trabalhando, né, e ter outras oportunidades para estar conversando aqui no podcast. Então, quero agradecer demais a presença de vocês, né? Daí as considerações finais de vocês. Dr. Paulo, Dr. Kleber, a gente que agradece essa oportunidade, né? Tanto para nós quanto para contar, de trazer um pouquinho. Eu acredito que se a gente ficasse aqui, a gente teria horas de conversa. A gente nem entrou ainda no âmbito do que vai acontecer com as pessoas físicas, com os autônomos, né? Exatamente. Eles também vão passar por muitas mudanças já a partir de setembro, o produtor rural. Então, assim, é um leque imenso. E o que eu sempre falo, né? Procura para um bate-papo que seja, né? Um advogado, um contador, porque é necessário. Chegou a hora de realmente a gente juntar, unir forças para tentar proteger os nossos clientes, né? Para nos proteger. Então, eu agradeço muito, de verdade, essa oportunidade. Primeiro podcast que a gente participa. A gente está muito feliz. Eu espero realmente ter contribuído um pouquinho com o que a gente tem de experiência, com o que a gente tem aprendido também, igual a gente está nessa fase de aprendizagem muito bacana. Muito obrigada, viu? De coração. Nós que agradecemos, doutor Paulo. Agradecer também mais uma vez a sua presença. Nós estamos sempre juntos lá no escritório
E aí, para suas considerações aí, o nosso... Então, achei que o nosso bate-papo aqui foi muito bom e já queria deixar também o convite para vocês para um próximo podcast, né? Porque como não foi possível a gente Abordar todos os assuntos. todos os assuntos, eu acho que ficou bastante coisa para trás ainda, né? Sim. Então, acho que nos próximos podcasts a gente pode continuar, né, falando ainda dos temas de reforma tributária, porque tem muito assunto pela frente. Né? E agradecê-las, né, por terem vindo, né, eu acho que foi muito importante. E o que eu queria deixar de mensagem para os nossos clientes e as pessoas que estão ouvindo, que agora, novamente, né, como nos outros podcasts, é o momento de preparo, né, das pessoas se prepararem, das empresas se prepararem. E nada de pânico, né, a reforma está aí, Calma. vai vir mesmo, mas contando com bons profissionais, eu acho que tudo vai dar certo. É isso. Quero, já aproveitando aí que o Dr. Paulo colocou, falando desse assunto, então já fica um convite para um próximo podcast para a gente dar continuidade a esse assunto tão interessante que atinge todo mundo. Com né? toda certeza estaremos aqui. Aproveitando, não podia deixar, né? Nem sei se faz parte, se pode. A gente trouxe o nosso mimo. Muito Pode. obrigado. Pra Pra vocês. Muito obrigado. Porque, Obrigado. assim, falar de negócios, falar de tributos, às vezes é um pouquinho amargo. Aí a gente traz um docinho pra, Muito obrigado, pra gente. melhorar. Tá? Então, a gente agradece a presença de vocês, né? O convite já está feito, né? Estaremos, né? Vocês estarão, já estão convidados para um próximo, para a gente estar conversando, tá? Para o nosso público, aí já fica o Pessoal, a convite. Pamela ainda não fez a despedida dela aí. Aí, então, tá aí, Pamela. Agradeço, né? Convite aceito para a próxima rodada e agradeço aqui em nome da Contar, da nossa equipe, dos nossos clientes. Foi muito produtivo esse tempo que nós tivemos aqui, nosso primeiro podcast. Fiquei muito feliz pelo convite e é isso. Vamos cada vez mais ajudar os empresários. Nós somos empresários, vocês também, então vamos todos ajudar o outro. Que a gente não pode, eu falo para o cliente, vocês não podem ter economia com advogado, contador e médico. Vocês param Os melhores. de arrumar roupa. Verdade. É isso, muito obrigada, pessoal. É investimento, gente. Investimento. Contador e advogado é investimento. Concordamos plenamente, né? Então, a gente agradece, né? E daremos continuidade no próximo tema, no próximo episódio do nosso podcast Leis e Empresas do Escritório. E vocês sigam, né, as redes sociais do escritório, Kleber Dantas Advogados, que estará lá com todo esse material divulgado. Bom, Perfeito. Obrigada, viu? obrigado.